E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo e gente, hoje começando o nosso sábado com Boku no Hero, pessoal. Episódio 22, né? Dessa vez o que aconteceu, pessoal? Um episódio que teve seus altos e baixos, né? Tivemos aí cenas muito boas, principalmente relacionadas ao Twice, e outras não tão boas relacionadas ao resto da Liga dos Vilões, né? Mas, contudo, porém, entretanto, tivemos um episódio bem sólido e bem interessante para a construção e a continuidade, né, da evolução dos vilões, né? Começamos aí com um episódio falando mais focado no Twice, já que ele era um dos membros que mais estava, né, preocupados com o Giran, né? Principalmente por eles terem meio que um passado um pouco mais afetuoso, né, em relação ao próprio Twice. Twice conta ali mais ou menos no começo do episódio todo aquele drama que ele tem em relação a quem sou eu, se eu sou realmente verdadeiro, se eu vou me multiplicar, já que ele fica toda a vida que ele tira o capuz dele, aí eu vou me multiplicar, eu vou me quebrar, eu vou me dividir, que foi justamente o que aconteceu quando ele começou a utilizar muito a sua individualidade e acabou que as suas cópias o prenderam e fizeram, tipo, cada um se matou querendo decidir quem era o verdadeiro, né? Já que eles compartilham da mesma mente, mesma consciência. Foi um processo muito complicado para o Twice, principalmente porque ele já vinha de vários problemas decorrentes das suas ações no mundo, né? Digamos que ele teve problemas no emprego, acabou atropelando uma pessoa que era relacionada à empresa que ele estava recebendo um amparo, então tudo isso foi meio que gerando uma bola de neve, um número de situações complicadas que gerou aí essa situação incontrolável até o momento em que ele chegou e começou, como ele mesmo fala, a gerar várias situações e escolhas erradas, né? E isso foi se acumulando, até que chegou num momento que a gente atualmente já o conhece. Só que quando percebemos ali que ele está no momento mais crítico da sua mente, porque ele está vendo a Toga, a pessoa que sempre ajudou ele, que sempre estava lá, sempre foi muito amiga dele, no risco de vida, já que o Skeptic, né, que é o vilão que consegue fazer também esse quesito de não de multiplicação, mas ele controla marionetes e pode moldá-las de acordo com o que ele quiser. Nós percebemos que essa individualidade ela veio para rivalizar, porém existiam vários planos relacionados ao Twice pelo exército revolucionário, né, de Quirks, do Redestro. E aí, nesse momento onde o Twice estava num extremo estresse, vendo que a Toga vai ser morta a qualquer momento, ele simplesmente começa a abraçar o seu quirk e evoluir a sua individualidade, superando o trauma que ele tinha em relação a dividir, né? Que ele tinha muito medo, por isso que ele tinha uma limitação de sempre limitar a 2 pessoas que ele conseguia copiar. E aí vem o momento onde ele supera esse trauma e gera um exército de cópias. E esses exércitos de cópias começam a ajudar tanto ao Dabi quanto ao Mr. Compress, a própria Toga para salvar ela, como também o Shigaraki e o Spinner, que estavam indo em direção de o Redestro, né? O grande vilão o líder, não é nem vilão, porque todos eles são vilões, né? Mas o grande líder dessa organização, tentando meio que conseguir tempo suficiente para que o Gigantomáquia pudesse vir, né? Ainda faltando em torno de 1 hora, porém o doutor, percebendo a gravidade da situação, ele decide acordar o Máquia mais cedo. Ele utiliza a voz do All for One para conseguir acordá-lo e direcioná-lo, né, para onde o Shigaraki está. Então o Máquia está vindo com tudo, todas as forças e velocidade e poder possível que aquela besta gigantesca pode alcançar. Nós temos ali, continuando, né, a luta, finalmente o Twice consegue entrar dentro da torre, né, já que era o foco principal, principalmente por conta do Shigaraki. Ele falou pro Spinner, olha, a gente tem que chegar lá em cima porque lá em cima tá o Giran e o chefão, né, da organização. Sendo que o Spinner, pra você ser sincero, o Spinner sempre ele foi uma coisa diferente, né? Ele não tem tanto poder quanto os outros. Eu acho que ele tá mais como uma massa de ligação ali entre cada um dos elementos da liga. Queria ver ele evoluindo, né, em relação aos outros, já que eles estão tendo explosões absurdas de quirks, de habilidades.
Então seria bom ver o Spinner tendo também esse papel, esse quirk dele alterado e melhorado, né? Mas aí o Twice consegue chegar à torre, né? A famosa torre ali onde está o Giran, e começa a multiplicar-se lá entre ele mesmo, a cópia se multiplicando e ele conseguindo de alguma forma tentar converter a situação. Então ele gera cópias do Shigaraki, ele gera cópias do Dabi, do Mr. Compress. Então ele vai gerando cópias e vai conseguindo, né, contornar ali um pouco a situação. Porém o Redestro apresenta o seu poder, que até o momento não foi muito bem explicado, né, mas ele gera como se fosse aquela marca, aquela mancha dele começa a se espalhar, e aí a mão dele fica gigantesca, né, e ela consegue quebrar com tudo. Ele quebrou com tudo, meio que eliminando todas as possibilidades de salvamento daquele momento. E aí o Twice consegue ainda ficar próximo, criar uma cópia antes de se desfazer a cópia anterior para poder chegar ao Giran, e ele percebe a situação que o seu amigo estava, né, tipo, em relação aos dedos cortados, tudo, basicamente eles literalmente abusaram dele, né. E aí, no momento onde o Redestro ia gerar aquele ataque final, chega o Shigaraki e começa uma luta ali, ele esquivando, tentando tocar de alguma forma o Redestro também esquiva, uma luta bem ágil. Eu gostei bastante da animação nesse processo aí, porque é uma luta que não ficou tão parada, né, eu achei bastante interessante. Só que o Redestro pega o Shigaraki, e aí no momento onde ele vai bater, o Shigaraki fala: Twice, é melhor você fazer um colchão para o Giran, porque aquele Shigaraki não era o original, era outra cópia. E o verdadeiro Shigaraki derruba a torre com tudo. Mano, mas tipo, absurdo. Você vê como o poder do Shigaraki elevou-se em relação às outras vezes. Antigamente ele tinha que fechar os dedos, mas ele só tocou a torre, cara, e derrubou uma torre inteira em questão de segundos. Todos eles caem no chão, porém o Redestro ainda está ali, firme e forte, para poder continuar a sua luta, né, contra o Shigaraki. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Agora, vamos dar a minha opinião clássica. Vocês já sabem que todo final de episódio eu dou a minha opinião. Animação, eu gostei da intensidade das coisas, da forma como foram trabalhadas algumas coisas em relação ao Twice. Eu acho que o Twice é um dos personagens mais profundos em relação a traumas e a forma de pensar, né, dele, porque justamente essa confusão mental precisa ser apresentada com traços mais arrojados, animações mais sujas, né, para poder passar esse estado emocional meio que é como se ele estivesse instável, sabe? Então, por conta disso, eu acho que parte da animação ali relacionada a todo o backstory do Twice foi bem trabalhado, eu achei interessante. Podia ser um pouco mais agressivo, os traços podia, mas também vamos lembrar da questão de censura, né? E toda aquela questão da censura que a gente não pode apresentar no anime. Mas eu achei que foi bem interessante do estúdio ter feito aquilo. Porém, o resto do episódio, em relação a algumas coisas, alguns momentos ali, o do Dabi também eu gostei bastante da animação que fizeram do Dabi contra o cara de gelo, cara. Eu achei bastante bacana, porque foi meio fluido e ainda começou a dar pistas, né, de como funciona as limitações do quirk do Dabi em relação às limitações dele poder ou não continuar utilizando as chamas. Muito bacana também. E o do Gigantomachia, eu percebi que eles usaram um misto de 2D e 3D, mas ficou muito bem mesclado e ficou muito bem condizente, então eu gostei bastante dessa parte. Pode ser que o próximo episódio nós tenhamos o 23 e o 24 com melhores animações da temporada, principalmente por conta de que eu acho que já acabou a produção do filme há muito tempo, já lançou, então se bem que essa temporada ela foi produzida muito tempo antes, né? A gente tá falando agora como se ela tivesse produzida há poucos meses, mas ela foi produção simultânea ao filme ano passado. Eu acho que os dois últimos episódios, principalmente por conta das lutas e da quantidade de destruição que vai ocorrer nos próximos capítulos, isso possa ser refletido numa animação um pouco mais fluida. Senão, vai ser uma pena, um desperdício de uma saga, principalmente que a gente percebe no Twitter, se você for ver, tem vários animadores que foram contratados para a produção de Boku no Hero, e eles apresentam animações
fantásticas para as cenas, mas que foram cortadas em quesito de, eu acho que tanto como direção, como também o dinheiro, né, utilizado para poder gerar uma melhor produção para o filme em vez da temporada do anime, né? Então, infelizmente, nós estamos continuando com algumas coisas ali aqui, mas esse episódio foi bem melhor do que o passado, com certeza. Tudo bem? Então é isso, gente. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curtar, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. Então é isso, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui e até a próxima.